E aí, gente? Bom, dando continuidade aos estudos sobre o sistema nervoso, né? Na aula passada a gente viu a importância desse sistema, né? A gente viu a importância dele também para integrar todos os outros, né? E várias funções do nosso corpo. E hoje a gente vai ver como que esse sistema ele pode ser ali acometido por algumas doenças, né? Ou sofrer os efeitos de substâncias psicoativas. Bom, nós vimos que o sistema nervoso ele realiza várias funções que são de extrema importância para o perfeito funcionamento do nosso organismo, né? Ele é responsável por captar, processar e gerar resposta diante dos diferentes estímulos que a gente recebe no dia a dia. E é devido à presença desse sistema que nós somos capazes de sentir e reagir às diferentes alterações que ocorrem à nossa volta e até mesmo no interior do nosso corpo. Então, se a gente consegue pensar, raciocinar, guardar memórias, andar, comer, falar, tocar um instrumento, enfim, tudo isso a gente deve ao perfeito funcionamento do sistema nervoso. Mas mesmo sendo o centro de controle do corpo, esse sistema ele não está imune às doenças, e essas doenças elas podem surgir naturalmente ou não. Além disso, o seu funcionamento ele também pode ser afetado com a utilização de substâncias psicoativas que vão agir ali no sistema nervoso central. Bom, existem várias doenças que acometem o sistema nervoso, né? Mas eu vou falar aqui das principais, das mais conhecidas, as mais comuns. E a primeira delas é o AVC, acidente vascular cerebral. O AVC ele pode ocorrer de duas formas, tá? Ele pode ocorrer pelo entupimento de algum vaso, né? E aí esse entupimento compromete aqui a irrigação do cérebro, né? Essa parte que não consegue ser irrigada, ela vai ser comprometida. E também acontece o rompimento de vasos. Quando acontece o rompimento, né, tem aqui uma pequena hemorragia, e aí esse sangue ele sai e também compromete essa parte aqui do cérebro que vai perder um pouco da sua irrigação. Vai perder a sua irrigação, na verdade, né? Então, quando é um entupimento da veia, ele se chama AVC isquêmico, né? Ele é mais fácil de tratar do que o hemorrágico, né, quando tem um derrame. E os principais sintomas dessa doença são dormência ou paralisia da face, do braço ou da perna de apenas um lado do corpo, tá? Dor de cabeça intensa e dificuldades motoras, cognitivas, na visão e na fala. Então, se uma pessoa estiver tendo um AVC, ela tem que ser imediatamente levada para o hospital, porque quanto antes essa doença ela for tratada, for diagnosticada, maiores são as chances da pessoa não desenvolver sequelas. Que sequelas podem ser essas? Ela pode ficar com uma paralisia, ela pode perder os movimentos de andar, ela pode perder o movimento de algum membro do corpo, ela pode perder a capacidade de falar, né? Então, isso varia de uma pessoa para outra, tá? E varia também do grau de violência desse AVC. Bom, temos também a epilepsia, tá? A epilepsia é um distúrbio que ocorre no cérebro, né? E geralmente ele é decorrente de pequenas lesões que acometem aquela região. Essas lesões, elas podem ter várias causas, como, por exemplo, pode ser uma herança genética, né? Tem bebês que já nascem com epilepsia. Pode ser pelo uso excessivo de álcool, de drogas, né? Traumas que aquela pessoa sofreu, né? Tanto o acidente, ou até mesmo outras doenças do sistema nervoso. E é importante a gente frisar que nem toda convulsão significa que o indivíduo é portador de epilepsia, né? Às vezes a pessoa pode convulsionar porque teve uma febre muito alta, ou porque bateu a cabeça, né? Existem diferentes motivos para a pessoa convulsionar. Não significa que ela é epilética, mas esse é um dos principais sintomas desse tipo de distúrbio, tá? Mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer ele não tem as suas causas conhecidas, tá? E é uma doença que, na grande maioria das vezes, acomete as pessoas mais idosas. Esse problema ele não tem cura, mas ele conta com algumas opções de tratamentos ali que visam retardar o seu avanço, né? E promover uma qualidade de vida para aquele indivíduo. Os sintomas mais comuns da doença são perda de memória, principalmente memória recente, tá? Confusão mental, falta de noção do tempo, mudanças de comportamento e falta de discernimento. Bom, doença de Parkinson. Essa doença ela pode surgir em qualquer idade, tá? É mais comum também nas pessoas mais velhas, mas pode surgir em qualquer idade.
A doença de Parkinson ela é causada pela morte dos neurônios. Então, os sintomas são falha na coordenação motora, tremores, rigidez muscular, dificuldade para caminhar, equilibrar-se e engolir. Esses sintomas eles se agravam com o tempo, né? E a pessoa afetada ela pode perder os movimentos dos membros. E por fim aqui, nessas doenças mais conhecidas, a gente tem a poliomielite ou paralisia infantil, que é provocada por um vírus, né? E a poliomielite, ela acomete os neurônios motores inferiores ali da medula espinal, desencadeando a sua necrose, podendo levar à perda da massa muscular e à paralisia. Como não existe um tratamento específico para a poliomielite, o ideal é a prevenção. E como que essa prevenção é feita? Através da vacinação. É a famosa gotinha lá do Zé Gotinha, que todas as crianças faz parte, né, do calendário de vacinação e é super importante. O sucesso da erradicação dessa doença ao redor do mundo foi a introdução das vacinas e a realização das campanhas para vacinação em massa, né, vacinação de toda a população, de todos os bebês que estavam nascendo naquele período. E até hoje essa vacina ela faz parte do calendário porque é muito importante para não acontecer novamente um surto, né, como esse que a gente está vivendo aí com o coronavírus. Substâncias psicoativas. Psico, né, psique, mente. Então, toda substância natural ou sintética que provoque alterações no funcionamento do sistema nervoso central. Então, ela vai alterar as suas sensações, as suas emoções, né, o seu discernimento, sua consciência, seu grau de consciência, né. Tudo, se essa substância afeta qualquer uma dessas coisas, ela é uma substância psicoativa. Quando a gente fala em droga, o que vem na cabeça da maioria das pessoas, né? Jovens. Falou em droga, já vem jovem na cabeça, né? A gente já imagina jovens em festas, usando maconha, bebendo álcool, né? Tabaco, usando substâncias psicodélicas, enfim. Só que agora vamos imaginar uma outra situação. Você tá com aquela dor de cabeça terrível que não passa por nada. Você já dormiu, já bebeu água, já tentou todas as coisas e ela não passa. Aí o seu responsável resolve te dar algum analgésico para ver se vai aliviar os sintomas dessa dor de cabeça. Agora, onde esses analgésicos eles são comprados? Né? Onde os analgésicos e diversos outros tipos de remédios são comprados? Nas drogarias. Né? Drogarias, exatamente. Por quê? Porque para a medicina, droga é qualquer substância que previne ou cura doenças ao causar uma alteração fisiológica no seu organismo. Então, droga não necessariamente vai ser a maconha, né, ou a cocaína, tá? Droga é toda substância que tem ali a capacidade de mudar alguma coisa no seu corpo, seja no seu psicológico, né, na sua psique, ou no seu fisiológico, no seu corpo, alguma dor, alguma coisa assim. As drogas elas são classificadas em 2 tipos. Nós temos as lícitas e as ilícitas. As lícitas são aquelas cuja comercialização é permitida por lei. Não significa que qualquer pessoa possa comprar, por exemplo, álcool e tabaco. Eles são vendidos em qualquer lugar, mas pessoas menores de 18 anos não podem comprar, na teoria, não é verdade? Então, elas são lícitas porque elas são permitidas por lei para vender, mas não significa que todas as pessoas podem comprar. Ilícitas são aquelas cuja comercialização é proibida pela justiça, né? Então, as ilícitas, além dos problemas que elas já envolvem por serem drogas mais pesadas, elas também envolvem toda uma questão social relacionada ao tráfico de drogas, né? Relacionada à violência, enfim. Várias coisas envolvidas aqui nas drogas ilícitas. As lícitas são todos os medicamentos, tá? Desde aquele antiácido que você toma porque a feijoada não bateu bem, até o antidepressivo, o remédio tarja preta, né, que é mais forte. A bebida alcoólica, né, qualquer tipo de bebida alcoólica. E o tabaco. As ilícitas, elas são várias, né, são drogas que são consideradas mais pesadas, por causarem uma forte dependência química. Aí a gente tem crack, cocaína, maconha, heroína, LSD, êxtase e várias outras coisas.
Lícitas e ilícitas, né? Porque quando a gente fala lícita, já vem na cabeça que é uma coisa boa, né? Mas uma droga ser considerada lícita não significa que ela é do bem. Todos os tipos de drogas, eles são capazes de causar dependência, principalmente se forem usados de forma abusiva, né? Muitas famílias e sonhos, eles são destruídos pelo uso do crack, mas a gente também vê isso acontecendo muito também com o uso exagerado do álcool, né? As pessoas que são alcoólatras e isso compromete a vida de todos os familiares. Muitas pessoas são viciadas em remédios para dormir, para inibir o apetite, né? O tabaco, os malefícios dele também são super conhecidos, né? Podem comprometer ali o pulmão, causando doenças sérias como câncer, né? E até aquele cafezinho, o açúcar ou aquele jogo que você não consegue parar de jogar, eles podem ser considerados drogas, né? Pois eles também são capazes de manifestar uma dependência nas pessoas. Então tem que ter muito cuidado, tem que usar as coisas com muita moderação, inclusive o joguinho do celular. As drogas lícitas ou ilícitas, elas também podem ser classificadas de acordo com a ação que elas vão promover no organismo. Então a gente tem as drogas depressoras, que vão diminuir a atividade do sistema nervoso central, né? Elas podem provocar sonolência, movimentação lenta, né? Exemplos de drogas depressoras, a gente tem o álcool, os antidepressivos, soníferos, né, e etc. Drogas estimulantes, elas vão aumentar a atividade do sistema nervoso central, tá? Então elas diminuem o sono da pessoa, tornam a pessoa mais agitada, aceleram o ritmo cardíaco, né? E exemplos de drogas estimulantes, cocaína, crack, cafeína, né, do nosso cafezinho, nicotina, açúcar, né? Quando os meninos voltam ali do intervalo da escola, todos dilatados no açúcar, cheios de energia, né? É uma droga estimulante. E as drogas alucinógenas, que são aquelas que mudam a qualidade do funcionamento do sistema nervoso central, podendo causar alucinações. Então, o seu sistema nervoso central não vai funcionar como ele sempre funciona. E exemplos de drogas alucinógenas: maconha, cogumelo, LSD, êxtase e etc. Bom, sobre esse assunto, a professora ela tem alguns conselhos para vocês, né? Conselhos mesmo assim de quem já passou por essa fase, sabe que essa fase vai passar, né? Que ninguém vai morrer se não fizer certos tipos de coisa. Então, assim, é um conselho bem de professora amiga mesmo para vocês. Primeiro, você não precisa usar droga nenhuma para provar que você é descolado ou para fazer amizade. Você tem que apostar na sua essência como pessoa. Você apostando na sua essência, sendo quem você é, com certeza você vai estar cercado de pessoas que te admiram pelo que você realmente é, tá? E isso é muito importante. Você precisa valorizar os seus princípios, tá? Porque nada dá mais preguiça do que pessoas que não têm opiniões próprias e são facilmente influenciadas pelos outros, né? As famosas Maria ou Joãos vão com os outros, tá? Não é porque todo mundo faz que você precisa fazer, né? Já dizia a mãe que você não é todo mundo. E caso você resolva fazer, você tem que estar ciente das consequências que aqueles atos eles podem trazer, tá? Então seja inteligente, pesquise, estude, tá? Não baseie as suas experiências, as experiências dos outros, porque cada organismo é um, né? A droga que age de um jeito numa pessoa pode agir de um jeito completamente diferente em você. A droga que em teoria não causou dependência naquele seu amigo pode causar uma dependência em você. Então estuda, né? Vê os efeitos das coisas, vê as consequências que aquela substância pode trazer para o seu corpo, porque o corpo humano é uma máquina perfeita e se alguma coisa entra em contato com o nosso organismo e aquele organismo interpreta que aquilo não vai fazer bem, o nosso corpo vai reagir. E essa reação pode ser uma reação muito mais forte do que a que você está esperando. Então estudem, tá? Não vão pela experiência dos outros. Todas as drogas, todas, desde o açúcar, que a gente consome diariamente, até o remédio tarja preta, a maconha, o álcool, todas elas podem causar algum prejuízo à saúde, principalmente se elas forem utilizadas de uma forma irresponsável.
Logo após ingerir alguns tipos de droga, as pessoas geralmente têm boas sensações. Elas podem ficar mais alegres, destemidas, relaxadas, né? Podem ter mais energia. Mas depois que passa o efeito, aparecem as coisas desagradáveis. A famosa bad ou ressaca, né? E isso varia de acordo com a droga que você utilizou. Você pode ter um grande cansaço, dor de cabeça, depressão, alucinações, perda de memória, insônia e etc. Então são inúmeras coisas que podem acontecer. E vou falar para vocês, experiência de vida, ressaca não é uma coisa legal, tá? Eu bebo, né? Bebo bebida alcoólica moderadamente, porque ressaca não é uma coisa legal. Então, a gente tem que colocar na cabeça que cada ação vai gerar uma reação, né? Não significa que você usar aquela droga, você vai ficar sempre naquele estado, naquela sensação boa que aquela droga te trouxe a princípio, tá? O uso contínuo de algumas drogas podem afetar não só o cérebro, mas também outras partes do corpo, como fígado, pulmões, coração, rins e etc. Além disso, muitas drogas podem provocar dependência química, né, ocasionando depois ali a abstinência, quando a pessoa resolver parar. E a abstinência é uma coisa muito sofrida, causa muitas crises de vômitos, tremores, convulsões, alucinação, né, podendo causar até a morte. E por fim, é na adolescência, essa fase que vocês estão vivendo, que as pessoas formam a sua personalidade, né? Muitas mudanças acontecem no corpo, né? Vocês estão aí com hormônios enlouquecidos no corpo de vocês, então muita coisa ainda está em formação. E o uso indiscriminado de drogas, ele pode afetar esse desenvolvimento, né? E ou afetar a sua vida lá no futuro. A juventude é uma fase linda, tá? Passa muito rápido, então vocês têm que aproveitar bastante. Por mais que vocês achem uma fase difícil, nossa, muitos hormônios, muita coisa, escola, é uma fase linda, gente. Tudo tem um tempo certo para acontecer, tá? Pular as barreiras não vai tornar as coisas mais fáceis. Muito pelo contrário, o mundo ele pode ser muito cruel com as pessoas, principalmente com os dependentes químicos, tá? Então, assim, fugir da realidade não vai resolver os problemas. A gente tem que procurar outras formas de resolver os problemas do que fugindo da realidade. Então, aproveita a vida, aproveita a saúde que você tem, agradeça a saúde que você tem, que muitas pessoas gostariam de ter, né? Agradeça a sua família, conviva com seus familiares, seus amigos, curta a natureza, aprenda coisas novas, né? E compartilhe sempre boas experiências, tá? Não baseiem a vida de vocês em filmes ou em novelas ou na vida alheia, porque cada ser é único e cada coisa acontece porque tem que acontecer, tá? Então é isso, gente. Pra aula de hoje era isso, tá? Resolvam aí as atividades, tá bom? Elas são muito importantes pro seu aprendizado, elas estão valendo aí como avaliação esse bimestre, né? E tô com muita saudade de vocês, de verdade. Queria estar tendo essa conversa com vocês pessoalmente. Mas fica para uma próxima, né? Até logo. Um grande abraço para vocês e muito obrigada.